Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amigo e amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Meu nome é Rubens, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaria de falar com você, nesse breve vídeo, algo referente à Santa Palavra de Deus. E já de antemão, gostaria que você se inscrevesse também, desse aí um like, um joinha, para que essas mensagens também possam alcançar os seus objetivos. Nós encontramos na Santa Palavra de Deus, a Santa Escritura, um escrito no Evangelho que diz que passará os céus e a terra, porém a palavra de Deus não iria passar. O apóstolo Pedro diz que fazei bem em atender a profecia, porque é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. A Bíblia realmente ela tem esse poder de expulsar da alma, do coração humano, todos os seus sentimentos malignos e perniciosos. Mas há um perigo quando uma pessoa começa a ler a Bíblia e ela não consegue agora observar os seus santos preceitos, os seus santos estatutos, seus mandamentos e suas leis. Começam agora a questionar o poder da palavra de Deus. Mas como que a Bíblia trata este assunto no que diz respeito aos pecados da ignorância? A Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso de número 30, ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Enquanto a pessoa não conhecia o teor da sua santa palavra, as pessoas viviam conforme o curso desse mundo. Bebidice, glutonaria, adultérios, mentiras, furtos, assassinatos, roubos, coisas realmente malignas. Mas agora ele teve um encontro com a palavra, uma coluna e baluarte da qual realmente nós temos em mãos. A Bíblia ela é uma das 6 colunas que a própria palavra nos apresenta. Jeremias capítulo 10 diz que Deus é verdade. O Evangelho de João capítulo 14, Jesus Cristo falou, eu sou a verdade. O Evangelho de João capítulo 16 diz que o Espírito Santo é a verdade. Evangelho de João capítulo de número 17 diz que o Senhor Deus, Espírito Santo e a palavra é a verdade. Diz ali também a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. E diz o Salmo 119 que a lei é a verdade. 6 colunas da verdade. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a lei, a Bíblia e a igreja. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a pessoa agora começa a ter ciência do que a santa palavra de Deus pede, e ela ainda continua vivendo uma vida de infâmia, isso realmente é algo muito perigoso. Isso é um pecado declarado diante do Senhor Deus. E nós precisamos estar atentos a tudo isso aí. A quem é imputado o pecado? Porque a palavra de Deus nos diz na carta de João que pecado é transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei de Deus, diz a carta de João, ela está em pecado. Nós precisamos ter essa ciência, precisamos ter essa certeza. E o pecado é colocado sobre quem? A carta de Tiago, no capítulo de número 4, verso 17, diz que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha só, aquele que sabe que deve fazer as coisas de um modo correto, equilibrado, centrado na palavra de Deus, mas não faz, ele está em pecado. Você conhece alguém que anda com a Bíblia em mãos e vive uma vida de pecado? Independente dos dias, meses e anos do seu credo religioso? É muito perigoso essas coisas. Agora, em que palavra ensina o nosso Senhor Jesus Cristo essa mesma verdade que nós vemos em Tiago capítulo 4, no verso de número 17? Quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele homem cego de nascença, e isso está revelado lá no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus Cristo disse para aqueles homens, respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha só. E no mesmo Evangelho de João agora, no capítulo de número 15, no verso 22, é dito, se eu não viera, nem tivesse falado com vocês, pecado vocês não teriam, mas agora vocês não têm desculpa dos seus pecados. Então, enquanto a pessoa realmente, ela não conhece a Cristo, a sua palavra, enquanto ela ainda não é alcançada pelo Senhor Deus e Espírito Santo, ela vive realmente de um modo totalmente iníquo, um modo totalmente ímpio.
Mas quando ela agora começa a ter esse acesso, ela deve ter essa sensibilidade de que a palavra de Deus realmente deve ter o poder de fazer uma modificação em sua vida. É uma pergunta que às vezes eu faço para algumas pessoas. A borboleta nasce borboleta? Certamente não. É uma lagarta que por um período fica enclausurada dentro de um casulo por um breve tempo. E ali há uma transformação, há uma metamorfose. Dá para imaginar o poder desse Deus Criador que transforma uma lagarta peluda, feia, numa bonita borboleta? Assim a palavra de Deus transforma mentes maliciosas em mentes benignas, homens mentirosos em homens verdadeiros, homens que roubavam, que mentiam, que agora não roubam e não mentem mais. Tudo isso porque eles acataram a palavra de Deus em suas vidas, enquanto ao passo, muitos infelizmente estão rejeitando. Em vista disso, queridos, qual a instrução que o Senhor Jesus Cristo nos dá? Ele diz para nós no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 35 e no verso de número 36, andai enquanto tem de luz, para que as trevas não te apanhem. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que você possa se tornar filho da luz. Muitas pessoas se dizem filho da luz, mas tropeçam com a palavra de Deus na mão. O Senhor Jesus Cristo, um certo dia tendo um debate com aquele grupo de homens, ali relatado no Evangelho de João, capítulo de número 6, quando ele havia multiplicado os pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqueles homens procuraram Jesus Cristo no outro dia, literalmente por interesse. Eles não queriam nada com Jesus. Eles queriam apenas comer mais pão e mais peixe. Assim também hoje é o cristianismo do século XXI. Pessoas que vão aí para esses encontros religiosos, não porque amam a Deus, eles vão atrás de Deus pelos benefícios que Deus pode dar para ela. Mas Jesus Cristo chegou para aqueles homens naquele dia e disse, hoje eu não vou dar pão para vocês. Vocês têm que comer a mim. Eu sou o pão da vida. Todos foram embora, literalmente. Dá para imaginar uma situação dessa? Para isso era que aquelas pessoas pensavam, que Cristo atendia suas necessidades no momento de fome. E quando estavam doentes, Cristo as curava. Hoje muitas pessoas também só procuram Jesus Cristo para esses dois estágios. Mas não obedecem a Deus em nada, em sua palavra. Anulam a sua palavra, anulam sua lei, seus estatutos, seus preceitos, jogando realmente por terra. Como que pode ser uma coisa dessa? É realmente terrível. As pessoas precisam ter mais um pouco de sensibilidade quanto ao poder vivificador da palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles homens quando eles disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus Cristo falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer a obra que Abraão fez. De repente, mais lá à frente um pouco, nós encontramos que um deles disse, nós não somos bastardos, Deus é o nosso Pai. E Jesus Cristo diz ali em João 8,44, vocês são filhos do diabo. Que coisa terrível, queridos. O diagnóstico dado pelo próprio Deus, aquelas pessoas que se achavam filhos de Deus, arrogantes, presunçosas, porque muitas vezes faziam os cultos religiosos, mas eram meras fantasias, eram meras aparências, era mera ilusão, não era algo realmente vindo de um coração contrito, movido pela graça e pelo amor para com Deus. E hoje não é diferente. Essas pessoas se fazem presente também hoje no nosso meio. Quem é que busca a luz? Quem é que realmente está à disposição de gradativamente, cada dia buscar essa luz? A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 20 e no verso de número 21, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Você, quando vai a um encontro religioso, que tipo de sermão você gosta de ouvir? Que mensagem soa bem aos seus ouvidos? Uma mensagem de reavivamento? De reforma? De aconselhamento? De esperança? De repreensão? O que você gosta de ouvir? Você realmente tem essa disponibilidade de entregar-se plenamente a Deus? Você realmente quer que a palavra de Deus seja o seu alicerce da sua vida cristã? Ou você anda sendo induzido por homens que não têm essa percepção? Porque o Senhor Jesus Cristo disse uma certa feita para um grupo de homens, deixai-os porque eles são cegos, e será um cego guiando outro cego, e ambos vão cair no barranco. Não deixe que essa cegueira te alcance. O livro de Apocalipse diz para a igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compre ouro refinado para que te enriqueças, vestiduras brancas para cobrir a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos. Que isso seja o meu sentimento, que
Que isso seja o seu sentimento, o nosso sentimento, para que possamos crescer, não somente na esfera humana, mas crescer em espiritualidade e verdade, procurando fazer aquilo que agrada a Deus e evitando de rejeitar a sua santa e eterna palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.